Boa tarde a todos, a todas, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão nos acompanhando em vários lugares do mundo. É com muita honra que nós iniciamos hoje o nosso SP Global Meetings, uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, em parceria conosco na Secretaria de Relações Internacionais do Estado. Eu quero agradecer o apoio de todos. Essa é a primeira iniciativa. Agradecer à equipe da SECOM. Nós estamos aqui no estúdio da SECOM, no Palácio do Governo em São Paulo. Quero agradecer à equipe da Secretaria de Relações Internacionais, que propiciou e vai propiciar uma série de eventos como esse. E, acima de tudo, quero agradecer a presença do ministro e grande amigo, ministro Celso Laffer, que também é o presidente do nosso Conselho de Gestão da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado e que, com muita honra, abre esses trabalhos do SP Global Meeting. Vocês sabem que o mundo vive um momento de pandemia, um momento talvez que nenhum de nós teve oportunidade de viver ou de passar. Nós vamos superar isso, claro, mas a união, o conhecimento, a troca de ideias é fundamental. Por isso, hoje nós iniciamos esse SP Global Meetings com os desafios das relações internacionais no mundo pós-pandemia. Uma missão que nós recebemos do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia para que nós, da Secretaria de Relações Internacionais, ajudemos o Estado de São Paulo, a população paulista, a superar essas dificuldades. Eu vou passar a palavra ao nosso prezado amigo, pelo menos meu querido amigo, Celso Laffer, para que ele possa fazer a introdução e logo mais nós começamos com esse bate-papo. Celso, por favor. Obrigado. Obrigado, Júlio. Quero cumprimentar a todos que nos assistem. Quero dizer da minha satisfação de poder colaborar com estas reflexões sobre os desafios das relações internacionais no mundo pós-pandemia. Uma tarefa que cabe, sem dúvida nenhuma, ser trabalhada e desenvolvida pela Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, que você vem conduzindo com tanto empenho e tanto esforço, procurando mostrar as modalidades de atuação de uma diplomacia subnacional, a do Estado de São Paulo, e como ela abre oportunidades para o nosso Estado e para a sua população. E é claro que um dos grandes temas que nós temos pela frente é como é que vai ficar o mundo e as relações internacionais passada esta fase da pandemia, ou seja, qual vai ser o novo normal e como é que nós vamos lidar com esse novo normal, em matéria de desafios, oportunidades e riscos. Obrigado, Celso. Eu nem apresentei o professor Celso Laffer, porque ele dispensa apresentações, é um jurista, ex-ministro das Relações Exteriores, membro da Academia Brasileira de Letras desde 2006, professor universitário, evidentemente. Enfim, eu acho que todos os senhores e as senhoras conhecem ou já tiveram oportunidade de ler algum artigo, de ler alguma publicação, algum livro do ministro Celso Laffer. Ministro, para a gente aproveitar bem o tempo, eu vou aproveitar o gancho da sua colocação agora. Como é que o senhor vê essa questão das relações internacionais de forma geral nesse mundo pós-pandemia? Onde é que as relações internacionais vão influenciar, ou melhor, no que elas serão influenciadas nesse mundo pós-pandemia? Bom, Júlio, acho que o primeiro comentário é que esta crise foi uma crise inédita. Ela afetou o cotidiano das pessoas, ela mostrou que ela alcançou, pela porosidade das fronteiras, todas as nacionalidades, em todos os locais. Ela mostrou também a relevância do conhecimento para lidar com o desafio dessa natureza. Ela alterou também
enfim, a dinâmica de funcionamento da economia, seja local, seja no plano internacional. E, naturalmente, a percepção disto é uma percepção que coloca essa pergunta que eu fiz logo no início da minha intervenção: qual vai ser o novo normal? Então, bom, há algumas coisas que são tendências que devem se consolidar. Uma delas é, naturalmente, a passagem do analógico e do presencial para a era digital, com todas as suas consequências, inclusive no plano econômico, com o tema do e-commerce. E, evidentemente, também o tema de como é que o Estado se posiciona diante dessas novas realidades e como é que você lida com a emergência da presença da vulnerabilidade dos socialmente marginalizados, seja aqueles que estão nos bolsões de pobreza, seja aqueles que integram, enfim, o grande grupo dos deslocados no mundo. Há dois cenários que têm sido constantemente trabalhados. Um é de que o pós-pandemia vai exacerbar as tendências atuais. A lógica de fragmentação, os unilateralismos, os nacionalismos, as dificuldades de você, enfim, enfrentar um mundo onde a dificuldade de entendimento é grande, onde há mais muros do que pontes. E neste mundo, evidentemente, também existem as guerras comerciais e existe essa grande tensão de hegemonia que é fruto do relacionamento China-Estados Unidos, que afeta todos os que integram o sistema internacional. Esta é uma tendência que é a tendência mais negativa. Há uma outra avaliação, é de que isso exacerbará a percepção de que não é possível continuar do jeito como estamos, no business as usual, e que é preciso encontrar novas normas de colaboração, de revigorar o multilateralismo e de enfrentar um desafio inédito, procurando administrar conflito e cooperação de uma maneira mais construtiva do que aquela que tem sido a característica dos últimos tempos. Não? É nesse cenário que se coloca a inserção do Brasil no mundo, não só do Brasil, como do próprio Estado de São Paulo, que tem características e especificidades próprias que dão ao Estado de São Paulo, inclusive a condução da diplomacia subnacional, que é uma responsabilidade sua, conferida pelo governador João Dória, para ver em que medida, neste contexto, é possível encontrar janelas de oportunidade que sejam úteis e relevantes para o Estado e a sua população. Celso, eu vou tomar a liberdade de lhe chamar de Celso, dada a relação nossa praticamente familiar que você tem com a minha família, especificamente com a minha mãe, que eu estou recebendo informação, está nos acompanhando aqui também. Celso, eu quero lhe perguntar uma coisa, e gostaria, claro, que as suas respostas são sempre sinceras, mas é uma provocação até. Como é que você, com a sua larga experiência, seu largo conhecimento, vê o trabalho que o Estado de São Paulo está fazendo no combate à pandemia e qual é a sua percepção do mundo, dos outros países, com relação ao trabalho especificamente que o Estado de São Paulo vem fazendo? Olha, eu creio que o trabalho que o Estado de São Paulo está fazendo e que o governador Dória está conduzindo é um trabalho que merece respeito e reconhecimento, não só no plano interno do nosso país, como também no plano internacional. Eu gosto muito de uma definição que dava um politólogo importante americano, Karl Deutsch,
que falava em drift models e steering models, não? Modelos que guiam e pilotam e modelos que se deixam levar pelo fluxo da correnteza e das circunstâncias. Evidentemente, o governador soube e vem sabendo conduzir esta grande crise, que é uma situação limite, através de um modelo que o Deutsch chamaria de pilotagem, de steering, não? E ele tem conseguido combinar duas coisas importantes. Uma é o sentido de rumo, de direção, que é fundamental que o líder, e no caso o governador, saiba transmitir à população, indicando, no meio das incertezas, qual é o caminho. E, ao mesmo tempo, sustentando este sentido de direção, essa liderança, pelo saber técnico daqueles que integram a sua equipe. Isso envolve, como o governador tem dito com frequência, o apoio da ciência e do conhecimento. Não? O Estado de São Paulo, entre as suas características, tem esta capacidade de responder a uma grande crise como esta pelo valor agregado do conhecimento, pelo saber das universidades, pelo saber dos seus médicos, pelo saber de todos aqueles que operam no sentido mais abrangente na área de saúde. Então, é isto que tem caracterizado a maneira pela qual o governador vem conduzindo esta grande crise. Ele vem conduzindo isto de uma maneira compatível, assim, afinada com a sua maneira de gestão, não? Que é a de uma gestão integrada, que mobiliza todos os atores que integram a administração superior do Estado, de tal forma que a ação resulte não apenas de um setor, mas do conjunto da administração pública. Então, há, naturalmente, a contribuição da área de saúde, da área do conhecimento, das instituições que podem dar uma contribuição importante, mas, igualmente, da área econômica, do que pode ser feito, da coordenação com os municípios e desse sistema de, por aproximações sucessivas, ir monitorando o que cabe fazer na medida em que as informações vêm chegando. Eu acho que isso daqui agrega, vamos dizer assim, um ativo de legitimidade para a atuação que ele vem tendo. Em um certo sentido, isto é uma expressão daquilo que usualmente se chama de best practices, não das boas práticas. Não? Como o Estado de São Paulo é um Estado 45 milhões de habitantes, com uma extensão territorial equivalente à da Grã-Bretanha, com um desempenho econômico importante, como grande partícipe do agronegócio, com uma atuação grande na área de bens e serviços e produção industrial, isto não é apenas a dimensão de uma pequena localidade, mas de um Estado cuja dimensão comporta comparação no plano internacional. Então, eu acho que isto ajuda a também dar uma força adicional à diplomacia subnacional do Estado de São Paulo, que você, integradamente, vem conduzindo a partir da Secretaria. E, num certo sentido, isto contrasta vigorosamente com a maneira pela qual este tema da crise, da pandemia, vem sendo tocada no plano federal, onde há descuido, estou procurando encontrar uma formulação diplomática que você parou um pouquinho. Maiores conflitos do que aqueles que normalmente já existem, onde o tema da saúde não vem sendo conduzido como foi, por exemplo, na época em que o Mandetta dirigiu o Ministério da Saúde,
tem um problema de comunicação com a sociedade, que é muito grande, tem um problema de não transmitir confiança à população sobre os rumos que estão sendo adotados e que, além do mais, tem gestos, normalmente quem exerce um cargo público sabe isso muito bem, que a política são ações, etc., mas são palavras, gestos, são manifestações maiores ou menores que são importantes para conseguir sensibilizar as pessoas. E os gestos da presidência da República em relação à pandemia são gestos de quem não está em sintonia com aquilo que é a gravidade do problema e o drama das pessoas. Porque isso daqui não são 5 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, são milhares de pessoas, são um número expressivo de mortes, são famílias que são afetadas. Há um momento em que você precisa ter solidariedade, você precisa ter compaixão. Não? Pessoas precisam sentir que quem exerce uma função pública está solidário com a sua. E esta solidariedade que eu penso que falta nas palavras, nos gestos e nas ações. Então, nesse sentido, o que está sendo feito aqui em São Paulo, como, aliás, em outros estados, seja dito em benefício da verdade, são expressões de uma visão de como deve ser conduzida a ação pública, que é importante e que tem repercussão internacional. Obrigado, Celso. Eu acho que isso está claro e agradeço, porque isso é um reconhecimento do esforço, como você disse, integrado do governo do Estado de São Paulo. Todas as secretarias, eu diria absolutamente todas, foram envolvidas pelo governador nesse trabalho, apoiando as medidas do centro de contingência, sugerindo, muitas vezes a gente pode até não concordar ou ter uma ideia diferente, mas a gente foi ouvido. Nós temos todas as secretarias, Relações Internacionais, Educação, Segurança, todas, a área social, desenvolvimento social, dirigido pela nossa amiga Célia Parnes, todas as secretarias tiveram voz nesse momento, e principalmente os municípios. É importante para quem não conhece a realidade de São Paulo tem 645 municípios. Não é fácil combater a pandemia num país, num estado que é maior que um país, que é maior, como disse o ministro, que é a Grã-Bretanha. Mas eu quero dizer a todos que o esforço continua, o esforço é integrado e a nossa prioridade é o combate com meios ligados à saúde. A política fica de lado nesse momento. A economia, nós temos essa preocupação, mas vidas são mais importantes. A economia, a política, a gente recupera. Vida é que, infelizmente, a gente não consegue recuperar. Mas, enfim, Celso, eu queria entrar um pouquinho numa área que você tocou, já começou a abordar de forma brilhante, e que eu diria que é praticamente a sua especialidade, apesar do seu conhecimento ser em inúmeras áreas. Vamos falar um pouquinho da política internacional do nosso país, do Brasil. O Brasil sempre teve uma posição equidistante com diversos países, priorizando, claro, interesses comerciais, etc. Como é que você vê, e essa pergunta chegou até antes da nossa webinar começar aqui, como é que você vê esse alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos e muitas vezes em detrimento de outros países que historicamente sempre se relacionaram e se relacionaram bem com o Brasil? Bom, Júlio, você toca num assunto que vem preocupando todos aqueles que têm acompanhado a vida das relações internacionais do Brasil. Eu creio que a presidência Bolsonaro, do ponto de vista diplomático, se afastou daquilo que era, enfim, uma preocupação constante com uma diplomacia de cooperação. E insistiu com uma diplomacia
de confronto, uma lógica de confronto e uma diplomacia de combate por razões ideológicas muito distantes daquilo que são os dados da realidade internacional. O Brasil sempre procurou ter relações construtivas com todos os países. E, naturalmente, as condições do Brasil e as condições históricas do Brasil sempre permitiram que ele desempenhasse este papel construtivo. Então, atuar, seja no plano multilateral, não, ONU, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, procurar manter as parcerias tradicionais nossas, como, por exemplo, é o caso da França, como é o caso da Alemanha, como é o caso da China, que é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. A presidência Bolsonaro tem antagonizado esses parceiros tradicionais e tem também deixado de lado o que sempre foi um ativo da presença do Brasil no mundo desde a Rio 92, que é a da preocupação com o desenvolvimento sustentável e com o meio ambiente. Este é um tema fundamental se você olha o campo econômico, se você pensa na atração de investimentos, se você pensa no acesso a mercados e os produtos nossos nos mercados internacionais. Então, exemplificando, o Brasil conseguiu, graças ao conhecimento, ser um grande ator na área do agronegócio no plano internacional. Mas, evidentemente, hoje em dia, a sensibilidade em relação às normas técnicas de rastreabilidade, de qualidade dos produtos, de segurança dos produtos, são um dado importante. Os fundos aplicam ou não os seus recursos, os fundos internacionais, para aqueles países onde o tema ambiental é tido como um tema relevante. E os gestos do governo em relação ao assunto têm sido gestos de descaso, de desinteresse e de, até diria, hostilidade àquilo que é um tema global e de sensibilidade internacional. Então, neste processo, o Brasil foi consumindo e dilapidando o seu capital de credibilidade, de reputação. Não? Reputação, credibilidade são elementos importantes na condução da política em geral e da política internacional, indiscutivelmente. Não? É o que os estudiosos chamam de soft power, não o poder brando, não poder brando de atração. O Brasil sempre teve, pelas suas características, muito soft power. E para um país como o nosso, que é um país de escala continental, com ativos diplomáticos, mas que não tem o hard power que tem grandes potências como os Estados Unidos, ou a China, ou mesmo a Rússia, poder usufruir deste soft power é indispensável para que o país encontre as janelas de oportunidade que se abrem, seja na continuidade de um mundo mais unilateral, mais fechado, seja em relação ao mundo que se abra para pontes e para colaboração. Então, nesse sentido, o governo e a presidência Bolsonaro têm comprometido a nossa capacidade de atuarmos com sucesso naquilo que eu normalmente qualifico como a tarefa da política externa, que é traduzir necessidades internas em possibilidades externas. Claro que uma grande necessidade interna que nós temos é promover o desenvolvimento e criar oportunidades de renda e emprego para a população brasileira. E é claro que, para isto, nós
precisamos, no mundo interdependente e finito, ter acesso ao mundo. Não, como dizia a Hannah Arendt, nós somos do mundo e não apenas estamos no mundo. E para ser do mundo, nós precisamos ter esta capacidade de interlocução que, a meu ver, o governo federal está perdendo cada dia. Obrigado. Inclusive pela gestão da grande crise da Covid. Obrigado, ministro. Não, está claro e uma explicação muito interessante. E eu quero até aproveitar e fazer um parênteses para quem está passando por aqui agora. Estamos com mais de 100, e o último número que eu vi, mais de 180 pessoas, e alguns entram, passam por aqui. Nós estamos tendo a honra de conversar hoje com o ex-ministro Celso Laffer, presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Estado de Relações Internacionais, que eu tenho a honra de dirigir. E, aliás, fazendo um parênteses, o ministro é um dos responsáveis por essa minha trajetória, uma vez que desde a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, quando o então prefeito João Dória nos convidou para assumir, ele também era o presidente do Conselho Municipal de Relações Internacionais, e isso me dá muita honra de ter sempre o ministro por perto, nos orientando. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para o Luiz Álvaro, que é o atual secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Mandar um abraço a todos os secretários estaduais de Relações Internacionais que nos acompanham. Eu dirijo o conselho, ou coordeno o Conselho Estadual dos Estados de Relações Internacionais, o RI 27, são 27 estados que fazem parte desse conselho. Eu tenho a honra de ter sido eleito no ano passado para esse conselho. Quero agradecer também a presença de inúmeros, eu não vou citar todos aqui, eu, aliás, aprendi com o governador, se a gente começa a citar muitos nomes, a gente se perde, mas eu quero agradecer a presença dos diplomatas, dos cônsules, embaixadores que estão nos acompanhando, a chefe do ERESP, a embaixadora Irene Gala, que também nos acompanha aqui de São Paulo, e alguns secretários de estaduais aqui nossos, Marcos Penido, eu estou vendo que está conosco, João Otaviano, a Célia Parnes, que eu já citei anteriormente, Vinícius Lumetz, ex-ministro do Turismo e atual secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, secretário de Transportes Metropolitanos aqui do Estado de São Paulo. Enfim, recebi aqui um recado também que o governador passou rapidamente por aqui, deixou um abraço para o ministro Celso Laffer, um abraço também ao vice-governador Rodrigo Garcia, que eu recebi a informação que nos acompanha aqui na medida do possível, e toda a equipe do vice-governador Rodrigo Garcia também aqui presente, todo o gabinete dele. Ministro, eu queria aproveitar e seguir num tema que eu acho que lhe é muito caro e que preocupa, e eu tenho sentido isso como secretário de Relações Internacionais, na busca de investimentos, da atração de empresas, negócios para o Brasil. Eu tenho sentido que esse tema é fundamental. Não é possível iniciar uma conversa com qualquer investidor estrangeiro, e aí é um dos papéis da Secretaria de Relações Internacionais, a atração de investimentos, sem se preocupar com a questão ambiental. Isso é fundamental, sejam eles diplomatas, países, empresas privadas, eles querem saber o que acontece com a questão ambiental. Claro que aqui em São Paulo a gente procura tratar a questão ambiental, com todo respeito ao governo brasileiro, nós fazemos parte de uma federação, mas a importância que nós damos aqui em São Paulo ao meio ambiente é um pouco diferente do que hoje está sendo dado a nível federal para as questões ambientais. Aqui em São Paulo nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente totalmente empoderada, com o secretário Marcos Penido, temos a CETESB,
que à frente da CETESB, uma colega sua de São Francisco, que é a Patrícia Iglesias, uma professora universitária, uma das maiores conhecedoras do tema, o professor Benedito Braga na Sabesp, enfim, meio ambiente é prioridade para o governo do Estado de São Paulo. Como é que o senhor vê essa questão ambiental a nível das relações internacionais no mundo moderno, ministro? Por favor. Júlio, antes de responder especificamente essa pergunta, eu queria realçar que é muito interessante o que você mencionou desta ação coordenada com os demais secretários estaduais responsáveis nas outras unidades da federação por relações internacionais, porque isto, vamos dizer assim, funciona como uma espécie de federalismo cooperativo no plano subnacional. Eu estava presente nos eventos que levaram à sua eleição para esta responsabilidade, e eu acho que é algo que merece toda atenção, porque, naturalmente, cada Estado vai procurando identificar na condução da sua diplomacia subnacional aquilo que é mais significativo para a pauta dos seus problemas. E também acho muito importante a experiência que você teve na diplomacia subnacional no plano municipal, que foi no período em que você conduziu a secretaria, quando o nosso Dória era prefeito, porque também deu a você a experiência e o conhecimento de quais são as especificidades municipais desse tipo de diplomacia subnacional. Bom, dito isso, e para entrar um pouco então na pergunta que você me colocou, você destacou, em primeiro lugar, ao examinar a ação integrada do governo do Estado de São Paulo, e o vice-governador tem um papel significativo nesse esforço, de como se procura trabalhar todas as áreas, não? Enfim, no caso da pandemia, a saúde, a área social, a educação, a economia e assim sucessivamente. De tal forma que o resultado de um esforço conjunto é muito mais significativo do que a ação desconjuntada ou descoordenada de cada um dos setores. E, em matéria de diplomacia subnacional, é claro que nós estamos procurando, como o Estado, promover aquilo que é importante para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. E, naturalmente, a atração de investimentos, as parcerias público-privadas, a colaboração na área científica e tecnológica e a colaboração em matéria de meio ambiente são dados muito importantes. Agora, São Paulo tem, como você com toda razão destacou, uma tradição na área ambiental que é muito significativa, desde temas como a preservação da Mata Atlântica até o funcionamento da Secretaria que tem essa responsabilidade, ao papel técnico da CETESB, que está em tão boas mãos, aos problemas de infraestrutura e de saneamento. Então, nós temos, como Estado, a condição de mostrar, no plano internacional, que este tema é um tema não só de preocupação, mas de efetiva ação do Estado num território de grande proporção e de grande dimensão, com vários tipos de clima e vários tipos de produção. Então, isso aumenta a nossa força de atração. Como eu dizia, procurando também enquadrar isso de um ponto de vista mais geral, a agenda ambiental é hoje parte da agenda internacional. Não é um assunto periférico, não é um assunto que escapa daquilo que é o processo decisório. E o desenvolvimento sustentável, a noção de desenvolvimento sustentável, que foi consagrado na Rio 92, coloca a
com muita clareza de que, além da dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental são ingredientes chaves da sustentabilidade do desenvolvimento. E o desenvolvimento sustentável, que foi consagrado, como eu dizia, na Rio 92, é um dos princípios da Declaração do Rio, é algo que está incorporado no processo decisório do Estado de São Paulo. Seja pela avaliação que o conhecimento nos oferece, seja por vários mecanismos que passam pela análise de impacto ambiental e pelos critérios que norteiam as políticas públicas do Estado nesta matéria. O que me permite dizer, em conclusão, que este é um ingrediente de atração do Estado de São Paulo que nos ajudará no mundo pós-pandemia para obter um interesse e uma simpatia muito grande em todas as missões que o governador pretende fazer proximamente e que estão ligadas a, enfim, gerar recursos que permitam avançar essas políticas de desenvolvimento do nosso Estado, que passam por emprego, renda e melhoria da vida. Obrigado, ministro. Eu quero aproveitar e cumprimentar também um dos meus mentores intelectuais aqui no governo de São Paulo. Quero dizer para vocês que é um prazer fazer parte dessa equipe comandada pelo governador João Dória e pelo vice Rodrigo Garcia, porque o time de profissionais, o time de secretários de Estado é impressionante. Nós temos aqui vários ex-ministros e eu fiz essa introdução porque esse a quem eu comecei a me referir é o Antônio Embaçaí, que eu chamo de Antônio Embaçaí porque ele já foi ministro, ele já foi deputado, ele já foi prefeito, enfim, já foi senador, ele tem várias funções. Eu quero deixar um abraço em especial ao prezado amigo ministro Embaçaí, colega responsável pelo escritório de São Paulo em Brasília, como secretário de São Paulo em Brasília. Quero também cumprimentar diversos coordenadores de relações internacionais, da Prefeitura de Santos, do Estado de Goiás, pessoal da Prefeitura de Jundiaí, de Campinas, aqui também presente. Mais uma vez, os colegas do Fórum RI27, que reúne os responsáveis por relações internacionais nos diversos estados. E quero, antes da próxima pergunta também, fazer um agradecimento e mandar um especial abraço a um dos meus professores também dessa área, da área diplomática, que é o embaixador Afonso Massot, que me acompanha, me orienta desde a época da prefeitura, como meu secretário adjunto na Prefeitura Municipal de São Paulo e hoje como secretário executivo da Secretaria de Relações Internacionais, o prezado amigo, hoje realmente amigo, Afonso Massot. Um abraço também ao Alfredo Cotait, que hoje é presidente da Federação das Associações Comerciais, que está passando por aqui. Vou estar com o Alfredo num webinar que ele está promovendo na próxima quinta-feira, e o Alfredo também foi secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo na gestão do prefeito Gilberto Kassab. Celso, eu vou lhe passar um assunto que tem também me preocupado, e preocupado a vários que nos assistem, que nos ouvem, que eu acho que seus comentários seriam muito apropriados, que é a questão da eleição americana que vai acontecer nos próximos meses. Era uma eleição que antes da pandemia parecia quase que definida. A eleição, como a gente aprende, só se define na urna, na hora da apuração, depois da urna, aliás, na apuração dos votos, mas parecia muito definida em favor do candidato republicano, do atual presidente Trump.
Hoje o Joe Biden parece que está ali de igual para igual nessa eleição. Qual é, no seu entender, ou quais são, no seu entender, as perspectivas para a eleição americana? Uma eleição essa que, claro, vai influenciar no mundo inteiro, nas relações internacionais, na parte diplomática, econômica, comercial e até nas relações sociais entre as pessoas. Qual é a sua visão das eleições que se aproximam nos Estados Unidos? Bom, Júlia, antes de responder, eu vou pegar uma carona e cumprimentar também pessoalmente todos aqueles a quem você cumprimentou, que são amigos, o vice-governador, o Kutaiti, que é uma pessoa que integra o conselho com quem a gente dialoga sempre, e todos aqueles que, enfim, participam deste processo decisório, dentro do qual estamos aqui discutindo uma das facetas importantes. Bom, a eleição dos Estados Unidos é uma eleição que terá efeitos e consequências no plano mundial. A situação do Trump, que parecia muito mais tranquila do ponto de vista eleitoral, hoje enfrenta dificuldades. Não? Dizia o nosso sábio Tancredo Neves que eleição e mineração só depois da apuração. Agora, ele enfrenta, primeiro, o tema da pandemia e as suas consequências no plano interno dos Estados Unidos. Uma situação econômica muito mais penosa e difícil do que o estado da economia pré-pandemia que o favorecia. A existência de uma manifestação indiscutível de inconformidade com problemas estruturais de desigualdade e de racismo nos Estados Unidos, que levaram a movimentos sociais de imensa envergadura e que têm um papel significativo do ponto de vista da criação do clima da opinião pública que vai cercar estas eleições. De maneira que o que parecia tranquilo é agora algo pleno de dificuldades. E acho também que a definição do Partido Democrático a favor do Biden uniu as diversas forças do Partido Democrático. Isto inclui também uma preocupação maior com temas como, por exemplo, saúde pública e extensão de saúde pública, que era um tema do Sanders, como também problemas de desigualdade existentes na sociedade norte-americana. Então, eu creio que há uma mudança na sensibilidade norte-americana. E creio também que haverá muito mais espaço na campanha do Biden para os temas do meio ambiente. Não? Claramente, o programa dele na área de meio ambiente será um programa que vai estar atento aos desafios do meio ambiente hoje, não? Que são consideráveis, e os que estão participando da elaboração desse programa, como os jornais de hoje revelaram, mostram que ele vai ter uma visão do que representaria uma presidência dele muito distinta do Trump. Então, acho que no capítulo China-Estados Unidos, tanto a presidência Trump e uma nova presidência Trump, quanto uma presidência Biden, terão como foco estas tensões de hegemonia hoje existentes no plano internacional que separam a China dos Estados Unidos. Agora, isto pode ser construído de uma maneira menos estabilizadora ou mais estabilizadora. Eu acho que uma tendência do Biden,
que será mais favorável, penso eu, ao multilateralismo, deverá ter um efeito mais construtivo e menos destrutivo. Do ponto de vista nosso, Brasil, comprar a posição norte-americana do Trump, como fez a presidência Bolsonaro, é endossar uma pauta que não é a nossa, nem penso que é a melhor pauta dos Estados Unidos. Mas também não vou me aventurar a dizer qual é a melhor pauta dos Estados Unidos. Mas, seguramente, a pauta do Trump e a pauta que ele imprimiu à política externa norte-americana não é aquela que corresponde aos nossos interesses. Inclusive porque, até para falar, obviamente, nesse capítulo, Estados Unidos e China, a nós interessa ter um relacionamento construtivo com os Estados Unidos e ter um relacionamento construtivo com a China, assim como nos interessa ter um relacionamento muito construtivo com a Europa e com a União Europeia. E uma União Europeia está sempre mais aberto ao papel das regras e das normas da vida internacional, creio que um governo Biden será mais sensível ao entendimento da União Europeia do que está sendo hoje a presidência Trump. Então, se o Biden for eleito, as nossas margens, que já são muito estreitas hoje na presidência Bolsonaro, ficarão ainda mais estreitas. Perfeito. Celso, aproveitando esse gancho dos Estados Unidos, queria ouvir um pouquinho, nós estamos caminhando para o final, queria ouvir um pouco como é que você vê, ou como é que você viu esses protestos todos que aconteceram recentemente nos Estados Unidos, nessa tragédia da perda de uma vida, mas o que esses protestos que começaram, aliás, nos Estados Unidos e se alastraram também para a Europa, podem significar para o mundo? Que recado, talvez, se é que existe algum recado, esses protestos estão dando para todos nós daqui para frente? Esses protestos são muito significativos, não? Eu fiz a minha pós-graduação nos Estados Unidos e acompanhei um pouco o que foram os movimentos sociais daquela época, que eram desde o movimento dos direitos civis, onde a extraordinária figura foi o Martin Luther King, não? I Have a Dream, assim como os movimentos que se voltavam contra a guerra do Vietnã. E isso teve um efeito importante na vida dos Estados Unidos e no sentido de direção do seu sistema político. Eu creio que esses movimentos tornaram muito claro, afloraram a existência de um racismo estrutural, denegador de oportunidades, que não foram superadas, seja pelas medidas de natureza jurídica que os direitos civis e o alargamento dos direitos civis permitiram, seja por outras políticas sociais, como cotas de acesso à universidade, para dar um outro exemplo. Para você ver como isto é significativo, eu estudei em Cornell, mantenho assim relações não próximas, mas enfim, relações como antigo aluno. E eu recebi, logo depois, um documento do Black Alumni Association de Cornell, explicando o que eles estavam pretendendo fazer em matéria de iniciativas, em matéria de votos, em matéria de ação pública, não? Muito construtiva para lidar com esta realidade. Então, você tem aí um movimento de mobilização da cidadania.
esta mobilização da cidadania se espalhou pelo mundo, pela Europa, e inclusive entre nós, onde esse tema adquiriu uma dimensão importante, não? Como nós funcionamos numa sociedade em rede, e onde a porosidade das fronteiras também se abre para a porosidade das ideias e das reivindicações, este movimento tem um significado real que eu acho que vai alterar a lógica de funcionamento das campanhas e da vida política. Perfeito. Eu concordo e agradeço e vejo que o mundo passa por um momento de transformação muito grande e, como disse o ministro, a pandemia acelerou esse processo de mudanças. Nós estamos caminhando para o final dessa live, o ministro poderia ficar algumas horas aqui falando conosco, eu agradeço, é uma honra, mas não quero perder a oportunidade. Primeiro, senão a minha equipe vai ficar brava comigo, de fazer a propaganda que nós vamos ter em breve. Acompanhe nos canais do Governo do Estado, acompanhe pelos canais da SECOM os próximos eventos. Vamos ter reuniões com os cônsules da União Europeia, vamos ter reuniões com os representantes diplomáticos dos Estados Unidos, vamos ter o ministro Aloísio Nunes, ex-ministro também das Relações Internacionais aqui conosco. Enfim, vamos ter várias oportunidades e os canais da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo estão abertos a vocês. Infelizmente, pelo curto espaço de tempo, com uma pessoa tão querida e tão competente como o ministro Celso Laffer, nós não temos tempo aqui de responder a todas as perguntas que eu recebi, mas na medida do possível a gente depois vai dar continuidade a essas perguntas. Mas quero caminhar para o final fazendo uma homenagem ao ministro Celso Laffer e dando oportunidade de que ele se posicione a respeito de um tema que eu considero da maior relevância, um tema que ele sempre defendeu como estudioso, como intelectual, ao lado do nosso prezado ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o tema da democracia, que é algo que todos nós prezamos acima de tudo, principalmente nessa passagem pela vida pública que a vida até nos propicia. Celso, como é que você vê, qual é o seu entendimento dessas, vamos chamar assim, de alguns arrobos de manifestações antidemocráticas que a gente vê pelo Brasil, parece que agora acalmou um pouco, mas que nós vimos recentemente de agressões, às vezes até físicas, a certas instituições. Como é que nós, da sociedade civil, nós democratas, devemos nos posicionar perante esses episódios? Por favor. Bom, Júlio, só para pegar um gancho também no que você estava dizendo antes, eu acho que esta capacidade de conversar com a rede consular, que em São Paulo tem uma dimensão muito importante, na qual você também conta com a colaboração do nosso amigo Masson, que ajuda a Secretaria a ir construindo este positivo relacionamento, é também um dado muito importante. Mas, enfim, para concluir com esta grande questão, eu acho que a democracia é, antes de mais nada, uma qualidade da convivência coletiva. Para que haja democracia requer confiança, não? A confiança da cidadania nas instituições e a confiança que as instituições dão à cidadania. A democracia tem entre as suas virtudes algumas regras do jogo.
entre elas a divisão dos poderes, a liberdade de expressão, a tutela dos direitos humanos. O que eu vejo é que, felizmente, as instituições têm funcionado, o Congresso tem funcionado, o Supremo tem funcionado e funcionado bem, a sociedade civil se manifesta, de maneira que eu vejo que há um movimento importante em defesa dos valores da democracia, para aqueles que por ela batalharam, entre os quais o presidente Fernando Henrique Cardoso, e que se empenharam em criar para o nosso país um conjunto de instituições que a Constituição de 88 consolidou, é muito importante cuidar disso. E a Constituição representa, precisamente porque positivou esses valores, o rumo que nós devemos seguir. E esse rumo passa pela defesa permanente e intransigente da divisão de poderes, da tutela dos direitos humanos, da liberdade de manifestação e da capacidade de enfrentar, pela ação conjunta, qualquer ameaça à democracia. Obrigado, Celso. É importante isso porque o momento que o Brasil vive é um momento delicado. Nós, que da minha geração pegamos um final de momentos difíceis na vida democrática do país e que acompanhamos, acima de tudo, o processo de redemocratização, temos que valorizar isso. Seja em que área nós estamos, e eu tenho o prazer de poder colaborar com o governo do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, um governo que preza transparência, que preza a lisura das ações e que preza, acima de tudo, o respeito do cidadão e o respeito à democracia. Aprendi isso também com o ministro e professor Celso Laffer, cresci, entrei na vida, ou comecei a acompanhar a vida pública com os processos do ex-presidente Tancredo Neves, do presidente José Sarney, a quem eu tenho também muito respeito, importante na redemocratização do país, e principalmente com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que mais recentemente deu esse rumo ao nosso país e nos brindou com um governo altamente democrático e positivo. Mais recentemente também o presidente Temer e toda a sua equipe. Enfim, mas esse não é o assunto principal da nossa live hoje. Eu quero agradecer realmente ao ministro Celso Laffer. É uma honra ter iniciado esse processo com um ex-ministro da qualidade do prezado Dr. Celso Laffer. E quero também convidar todos para que estejam conosco em breve. Celso, se você quiser, por favor, fazer as honras da casa e a gente encerrar, a última palavra, evidentemente, tem que ser sua. Obrigado. A minha última palavra de agradecimento e de muita satisfação de participar desse nosso diálogo, desse nosso encontro, que, como você disse, é o primeiro de muitos que teremos pela frente. Obrigado. Obrigado a todos, uma honra, uma pena que a gente tem que encerrar. Agradecer mais uma vez à Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo, ao Kleber Mata, nosso secretário, a toda a equipe aqui no estúdio que teve paciência de nos orientar, de nos aguentar aqui, e a nossa equipe da Secretaria de Relações Internacionais, que todos participaram e com muita satisfação organizam essa programação de eventos. Uma boa tarde, um bom começo de noite a todos, cuidem-se, prioridade na vida, usem máscaras. Eu não estou de máscara agora porque estou sozinho aqui no estúdio,
mas se saírem, evitem sair. E se precisarem sair, por favor, usem máscara, que a vida humana é a coisa mais importante que todos nós temos. Muito obrigado e até breve. Até logo. Obrigado. Obrigado.